dúvida disso. Deus me levantou para, de repente, ser um grito de alerta. Sabe o que eu estou lembrando aqui? Da época do rei Josias. Vai falar sobre o rei Josias no livro de Reis e no livro das Crônicas. O rei Josias foi um dos reis de Judá que conseguiu resgatar, olha, ele conseguiu resgatar o templo que estava abandonado, que tem um significado muito grande. Ele conseguiu resgatar a autoridade da escritura que estava jogado fora. Ele conseguiu, o que mais? Ele conseguiu arrancar os altares de Baal que estava ali. Ele conseguiu tirar esses altares e ele conseguiu restabelecer a Páscoa, né? Ou a ceia do Senhor, como nós conhecemos hoje. E na época do rei Josias, pelo menos 3 profetas, ou 4, eu estou me lembrando aqui da profetisa Uda, que ela foi uma das que colaborou muito para a restauração, para abrir os olhos do rei Josias. Outro profeta foi Sofonias, outro profeta foi Jeremias também. Então, Ezequiel também foi outro profeta. Minha gente, eu estou aqui hoje como profeta de Deus. Eu gosto de falar que o remanescente da igreja na face da terra, ele é profeta, ele é rei, ele é sacerdote, porque essas funções foi dada ao Senhor Jesus e ele deu para a igreja do Senhor. Então, o motivo desse vídeo agora, que é um vídeo curto, mas é de despertar a gente nessa última hora, porque a gente sabe que personagens bíblicos também foram muitos que começaram bem, estavam lá no topo da fé e de repente eles caíram. A gente poderia lembrar aqui do próprio rei Saul, que foi um homem ungido de Deus, ganhou muitas batalhas, mas porque ele não seguiu a orientação, porque ele desprezou o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, ele acabou caindo em desgraça e tirou a sua própria vida. A gente podia lembrar aqui do próprio Judas Iscariotes. Lembra? O Judas Iscariotes, que também andou com o Senhor Jesus, era um dos apóstolos que estava ali recebendo do Senhor Jesus e depois teve o fim que teve. Então, lá no livro do Apocalipse, fala de uma igreja da qual o Senhor Jesus está do lado de fora, batendo na porta, e não é de se admirar de que muitas pessoas que no Antigo Testamento, a gente podia lembrar aqui do rei Salomão, o rei Salomão foi um rei que foi coroado rei de Israel, foi um dos mais famosos na época, recebeu sabedoria, recebeu riqueza. No entanto, no final do seu reino, ele acabou fazendo coisas erradas demais, por causa que ele deixou com que a influência dos deuses pagãos entrasse na sua vida. Rei Salomão teve um fim ruim, porque ele se deixou de cima, ele foi caindo, e ele fez muitas coisas erradas que não deveria nunca ter feito. E a gente poderia continuar falando aqui de muitos personagens que, na verdade, eles apontam para os dias atuais. Nós que somos povo de Deus, não devemos achar que porque somos povo de Deus, estamos isentos de receber provação, de receber tentação. Lembra do próprio Senhor Jesus sendo tentado ali no deserto, o diabo querendo fazer com que a sua fé, a fé do Senhor Jesus, fosse então jogada por terra, mas de maneira nenhuma ele caiu no laço do inimigo. Então eu quero fazer o seguinte: também temos a história do filho pródigo, né? Que era um herdeiro e ele tinha o direito, ele pegou aquela herança, gastou com as coisas que não era legal e depois ele caiu, foi parar onde foi parar, mas ainda bem que ele abriu os seus olhos, ou seja, Deus abriu os olhos daquele homem, ele foi humilde para voltar para a casa do Pai. Se você está me ouvindo aqui agora, você faz parte do povo de Deus. Lembre-se que a palavra do Senhor diz em 1 Coríntios capítulo 10, 12, aquele que cuida está em pé, cuide para que não caia. E o que é cair, pastor? Porque muitas vezes as religiões colocam tantas coisas fúteis, dizendo que é essas coisas que derrubam a pessoa, e não é essas coisas. Se a gente olhar durante a história do povo de Deus, a gente vai ver que o Senhor não aceita outro Deus no seu lugar. O Senhor não aceita religiosidade vã. O Senhor não aceita glória humana. O Senhor não aceita culto a outros deuses, a outras divindades. Então eu quero alertar aqui, só existe um Senhor, e esse é o Senhor Jesus, o único Salvador
que pode resgatar o homem da sua condição de pecador. Deus abençoe a todos.